Daqui a pouco, 3h40 da tarde, começa a transmissão, 4 da tarde a bola rola para PSG e Real Madrid. A outra semifinal, vamos saber quem vai pegar o Chelsea na final. Guilherme Pereira tá dentro do estádio aqui em Nova Jersey para falar desse jogo pra gente. Oi, Gui! Oi, Escobar, boa tarde para você e para todos. Estádio que estará lotado, sobretudo de torcedores do Real Madrid, um dos clubes mais populares do mundo. O Real treinou ontem pela última vez no estado da Flórida, só que aí o voo da delegação atrasou para chegar aqui e por isso o Real Madrid perdeu as entrevistas oficiais organizadas pela FIFA aqui no estádio. Já o PSG treinou pertinho, por volta do meio-dia, estava calor justamente para se acostumar com a temperatura do jogo de hoje. Esse vai ser o primeiro reencontro de Kylian Mbappé com seu ex-clube, lembrando que no ano passado ele não quis renovar com o Paris Saint-Germain para poder jogar pelo Real Madrid. E aí, ontem, no fim do dia, ele fez essa postagem aí em uma das suas redes sociais, ele com a camisa do Paris Saint-Germain no estádio do Paris Saint-Germain na véspera desse jogaço de hoje, que vale vaga na final da Copa de Clubes. Um abraço para você, Escobar. Valeu, Guilherme Pereira, outro pra você, bom trabalho por aí, meu irmão. Agora é o seguinte, pros clubes brasileiros a vida segue e o Brasileirão volta. Sábado, 4h30 da tarde, ao vivo na Globo, Flamengo e São Paulo pelo Brasileirão. Fábio Jupa tá no Ninho do Urubu com as informações do Flamengo pra gente. E aí, Jupa? Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. O clima no Flamengo é de pacificação. Depois do veto do presidente Luiz Eduardo Batista à contratação do atacante irlandês Michael Johnston, ele ligou para o José Boto, diretor de futebol, para parar as arestas e essa crise parece que foi contornada. A ideia do Flamengo é ir com força máxima contra o São Paulo e o Felipe Luiz tem 3 dias para resolver alguns problemas. Um deles é a ausência do Pulgar, que passou por uma cirurgia no pé direito, vai ficar até 3 meses fora. O outro é a ausência definitiva do Gerson, vendido para o Zenit da Rússia. Flamengo tem 3 jogadores disputando essas 2 vagas, o Everton Araújo, o Alan e o De La Cruz. Outra expectativa é pela escalação ou não do Pedro como titular, o Pedro que esteve no centro de uma polêmica também. Ele sairia insatisfeito de estar sendo pouco aproveitado no time e o Flamengo teria interesse em negociá-lo, que o Flamengo desistiu, o que o Flamengo negou. Flamengo é nesse contexto que o Flamengo vai enfrentar o São Paulo para defender a liderança do Campeonato Brasileiro nesse sábado. Escobar, eu volto com você. É isso, e se ganhar fica tudo em paz, querido Ju. Passinho ao futebol. Fala, nação rubro-negra, aqui é o canal Fla do Povo chegando com as últimas novidades quentes diretamente dos bastidores do Mengão. E o clima nos corredores da Gávea está pegando fogo mais uma vez, porque um velho conhecido da torcida rubro-negra pode estar prestes a retornar ao comando técnico do clube. Sim, estamos falando de Jorge Jesus, o Mister, que deixou seu nome gravado na história do Flamengo com uma passagem vitoriosa, e que agora volta a assombrar os planos da diretoria justamente em um momento decisivo em que o clube discute a renovação de contrato com o atual técnico Felipe Luiz, que assumiu a equipe principal após anos de dedicação como jogador e tem o respaldo de parte da cúpula para continuar no cargo até o fim de 2026, com um acerto financeiro já bem encaminhado. Mas a situação ganhou novos contornos com a notícia de que Jorge Jesus está livre no mercado e disposto a ouvir propostas, inclusive de um possível retorno ao Brasil, o que fez a diretoria do Flamengo segurar o avanço nas negociações com Felipe Luiz para avaliar cuidadosamente a viabilidade de uma recontratação do técnico português, que recentemente esteve perto de fechar com o Al Nassr da Arábia Saudita, mas até o momento o acordo não foi fechado oficialmente, o que mantém aberta a possibilidade de um retorno ao clube onde viveu seus dias mais gloriosos como treinador.
levantando taças como o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores, a Supercopa e outros títulos memoráveis que fizeram a nação sonhar alto e acreditar em um futebol envolvente, ofensivo e com cara de Flamengo. Agora, diante desse cenário, o nome de Jorge Jesus divide opiniões entre os dirigentes e também entre os torcedores. Há quem defenda o retorno imediato do Mister, alegando que ele conhece o elenco, tem história no clube e poderia resgatar o espírito vencedor que marcou sua primeira passagem. Por outro lado, há também os que acreditam que Felipe Luiz merece a continuidade do trabalho, por sua identificação com o Flamengo, seu conhecimento tático e o bom relacionamento com o grupo de jogadores, que respeitam sua liderança e apostam na continuidade como caminho para manter a estabilidade e os resultados positivos que começaram a aparecer recentemente. Porém, a indefinição sobre o futuro do comando técnico acaba gerando ruídos nos bastidores, justamente porque a presença de Jorge Jesus no radar da diretoria reacende lembranças e expectativas. O treinador português, que sempre se mostrou disposto a voltar ao Flamengo nas entrevistas recentes, mantém conversas informais com pessoas ligadas ao clube, e isso bastou para acender um alerta na comissão atual, inclusive com impacto direto na renovação de Felipe Luiz, que mesmo tendo aceitado os termos salariais e traçado um planejamento de médio prazo com a diretoria de futebol, ainda não teve a assinatura do novo contrato oficializada, justamente porque a presidência quer ter total clareza sobre a disponibilidade e o interesse de Jorge Jesus em retornar ao clube, e mais do que isso, quer saber se o Mister estaria disposto a assumir ainda este ano, ou apenas no início de 2026. Tudo isso entra na conta de uma análise mais ampla, que também envolve o calendário da temporada, os desafios do segundo semestre, incluindo a reta decisiva do Campeonato Brasileiro, a disputa das fases finais da Copa do Brasil e a continuidade da campanha na Libertadores, competições em que o Flamengo tem chances reais de conquistar títulos, o que torna a decisão ainda mais delicada, pois mexer na comissão técnica nesse momento pode ter efeitos positivos, mas também pode gerar instabilidade no vestiário e afetar o desempenho em campo. Vale lembrar que Jorge Jesus tem uma relação especial com jogadores como Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol, alguns dos quais ainda estão no elenco, e mantém contato com o treinador, enquanto outros nomes, como Pedro e Fabrício Bruno, que chegaram depois da era Jorge Jesus, estão mais alinhados com o estilo de Felipe Luiz, e tudo isso entra na equação da diretoria, que precisa pensar no impacto esportivo, financeiro e institucional dessa decisão. O fato é que a sombra do Mister voltou a pairar sobre a Gávea e promete agitar os bastidores nas próximas semanas, especialmente se nenhuma definição for anunciada de forma rápida. Enquanto isso, Felipe Luiz segue trabalhando normalmente, preparando o time para os próximos compromissos, mas ciente de que sua permanência está diretamente ligada a uma escolha estratégica da alta cúpula, que terá que decidir entre a continuidade de um projeto que vem ganhando corpo ou o retorno de um ídolo que ainda desperta paixão na torcida. E você, torcedor rubro-negro, o que acha dessa história? É hora de dar uma nova chance a Jorge Jesus ou manter o apoio a Felipe Luiz e apostar na construção de um futuro com base no presente? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe esse vídeo com os amigos da nação e se inscreva no canal Fla do Povo, porque aqui a informação chega com paixão, análise e o sangue rubro-negro correndo nas veias. Até a próxima! Camisa do Flamengo 2024-2025 veste o manto com orgulho e estilo. Camisa retrô do Zico, homenagem ao eterno Galinho, lenda da nossa história. Boné do Flamengo, perfeito para completar o visual rubro-negro. Caneca térmica do Mengão, para tomar aquele café com sabor de vitória. Kit presente do Flamengo, ótima opção para presentear aquele flamenguista raiz. Clique nos links no comentário fixado e garanta já o seu produto favorito.